com muita alegria, hoje quem prega para nós é o missionário da Luz na Vida, Francisco de Assis. E ele pregará sobre a palavra que está em Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Francisco, Deus te abençoe e te unja. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, você que nos acompanha no programa Vivendo a Palavra, pela TV Capital. E a palavra de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. E a palavra diz o seguinte: neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no colo dele e disse-lhe: em verdade vos declaro, se não vos tornardes e vos transformardes como crianças, não entrarás no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha agora pelo programa Vivendo a Palavra, esta palavra que vem encher o nosso coração, trazer para a nossa vida o exemplo de humildade. A humildade que o Senhor nos ensina e também a pequenez de estarmos na presença de Deus, vivendo aquilo que é vontade de Deus, que é verdade de Deus para a nossa vida. E este evangelho, Mateus nos fala da palavra, quando Jesus faziam algumas perguntas para Jesus, e se aproximavam dele os discípulos e perguntavam: quem é o maior no reino dos céus? Muitas vezes nós estamos no nosso coração com uma vontade de querer ser maior, de querer ser grande diante do outro e às vezes de querer ser até dentro daquilo que a gente vive na realidade da igreja, maior que o nosso irmão. Como os discípulos também aconteceram naquela época no coração desses discípulos. Mas Jesus dá uma lição chamando ali uma criança para que se sentasse ao seu lado, sentasse ao seu colo e disse: olha, em verdade eu declaro a vocês, se não tornardes e não vos transformardes como uma criancinha dessas, vocês não vão entrar no reino dos céus. E por que Jesus falou isso? Porque nós precisamos nos tornar criança. Nós precisamos de um coração puro para entrar novamente e para entrar definitivamente no reino do céu. Porque, como você sabe, uma criancinha, ela nasce perfeita, pura. O seu coração é puro. Não existe maldade, não existe nenhuma mancha, nenhuma marca no seu coração, na sua alma. Ela não peca, não conhece ali o pecado. Só depois que vai sendo ali transformada pela ação do próprio homem, pela convivência, pela educação. Então, na verdade, nós transformamos, nós adultos, as nossas crianças. Nós levamos para as nossas crianças, muitas vezes, aquilo que o leva futuramente a pecar. E Jesus nos dá essa lição de humildade, dizendo que nós precisamos nos tornar como crianças. Nós precisamos voltar a ser criança, com um coração puro, com um coração perfeito, para que nós possamos chegar, para que nós possamos entrar no reino dos céus. E o Senhor ainda nos diz: aquele que se fizer humilde como esta criança, porque a criança é humilde. Você pode perceber, meu irmão, minha irmã, que quando nós chamamos a atenção de uma criança, quando nós repreendemos os nossos filhos, quando nós repreendemos uma criança, não demora muito. Essa criança já volta, já retorna, se nós o chamarmos, e sem mágoa nenhuma, sem rancor nenhum. Ela nos perdoa porque ela esquece rápido, porque ela não tem maldade nenhuma, porque o que ela quer de nós e o que ela espera de nós é o amor. Então, o Senhor fala que nós precisamos ser humildes como estas crianças, como as crianças,
como aquelas crianças que estavam ali ao lado de Jesus, né? Então, você será maior no reino dos céus quando você se tornar, quando você se transformar em uma criança. Em uma criança com um coração puro, com um coração perfeito, com um coração cheio de graça, com um coração cheio de amor. Então, nós precisamos entender e receber de Jesus esta graça, receber de Jesus aquilo que Jesus tem para nos dar. E essas crianças, elas estavam recebendo ali de Jesus esta lição juntamente com os adultos e servindo de exemplo. Então, como este menino que Jesus, sentado ali ao seu lado, sentado no colo, colocou no colo, Jesus falou, como este menino, se vocês receberem esta criança, se vocês receberem este menino, é a mim que estareis recebendo. Porque Jesus tem um coração puro, porque Jesus tem um coração grandioso, porque Jesus tem um coração amoroso. Por isso, meu irmão, minha irmã, é nesta direção que nós devemos viver. É nessa direção que nós devemos entender a palavra de Deus. Entendendo que Jesus é, para cada um de nós, aquele que nos direciona, aquele que nos ensina. E Ele mostra nesta palavra, nesse evangelho, aquilo que nós precisamos fazer para estar conseguindo chegar, adentrar o reino dos céus. É nos tornando crianças, é nos tornando humildes, é nos tornando simples, é tendo um coração puro, purificando a nossa alma, voltando a ser criança, para que nós possamos entender aí o que Deus quer. E a gente entende, porque a criança entende. E é necessário que nós também entendamos, como as crianças entendem e amam quando a gente chama atenção, quando a gente repreende e quando a gente tem a direção correta. Porque se nós não tivermos a direção correta, com certeza essas crianças serão transformadas, mas transformadas em criaturas cheias de maldade, em criaturas que não estão aí mais fazendo a vontade de Deus. Porque no início ela fazia a vontade de Deus. E depois, porque elas tinham um coração puro. E depois elas foram sendo transformadas. Depois elas foram sendo, com o passar do tempo, no passar dos dias, o passar dos anos, elas foram se tornando adultas. Elas foram crescendo. E crescendo também no seu coração o rancor, o ódio, a maldade, a ingratidão, a diferença. E como é triste vermos que muitas vezes nós nos desfiguramos. Porque nós nascemos semelhanças de Deus. E isso que o Senhor fala aqui também, como uma criança, que é a sua semelhança, que é a semelhança do próprio Deus. E depois nós vamos nos desfigurando e vamos nos transformando em criaturas amargas, más, criaturas que não seguem e não mais estão trazendo para as outras pessoas algo de bom, algo que muitas vezes vai facilitar a salvação do outro e levar ao outro ao céu. Por isso, meu irmão, esta reflexão fica aí para você. O coração cheio de humildade, de amor, tornando-se cada dia mais como uma criança para adentrar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Francisco. Nós precisamos mesmo entender isso, que Deus está com os olhos voltados para cada um de nós. Que Deus olha especialmente para cada um. Ele nos tem em alta conta. Às vezes, nós nos afastamos dele, mas ele jamais se afasta de nós.